Segundo o site Wikipedia, a linguagem Assembly é uma linguagem de programação de baixo nível para computadores, microprocessadores, microcontroladores e outros dispositivos programáveis. Ele implementa uma representação simbólica dos códigos de máquinas e outras constantes dos programas necessários para uma dada CPU. A ideia do Assembly é usar um comando de substituição a cada instrução de máquina. No Assembly, cada uma dessas instruções equivale a uma instrução do processador. Ao invés de usar instruções como 10, 10, 10, 11, você pode usar outras bem mais fáceis de entender e de memorizar, como add, div, move, and, or, not, etc. Por exemplo, a instrução add faz com que o processador some duas variáveis. Add x, y, por exemplo, são os valores de x e y. Segundo Tannenbaum, o quarto nível de linguagem de montagem é o Assembly. Na realidade, é uma forma simbólica para uma das linguagens subjacentes. Esse nível fornece um método para as pessoas escreverem programas para outros níveis em uma forma que não sejam tão desagradáveis quanto as linguagens de máquina real em si. Programas com linguagem montagem são primeiro traduzidos para uma linguagem de montagem de nível 1, 2 ou 3 e em seguida interpretados pela máquina real. A origem e evolução do Assembly. O Assembly surgiu em meados da década de 50, onde os computadores disponibilizados eram lentos, pouco confiáveis e caros. Possuíam pouca memória e a programação era precária. Os computadores nessa época usavam válvulas. É considerado uma grande evolução na linguagem de computação, pois utilizou de grandes abstrações, aumentando produtividade e segurança. A linguagem Assembly é a linguagem de programação mais primitiva que existe, tendo aparecido como uma ajuda aos primeiros programadores que, antes disso, utilizavam exclusivamente código-máquina para programar, onde era cansativo e propenso a erros. As aplicações típicas do Assembly. O primeiro e mais importante uso do Assembly é no desenvolvimento de algumas partes dos sistemas operacionais, como o Windows, as quais precisam de alto desempenho. O segundo uso está no desenvolvimento de drivers dispositivos, como drivers de mouse, impressora, etc. É muito usado também na implementação de rotinas velocíssimas de compressão de dados, de encriptação de dados e otimizações de rotinas gráficas. Outro exemplo de se utilizar Assembly é na engenharia de software, muito usado por criadores de antivírus. Arquitetura x86, montador proprietário. Turbo Assembly 5.0 é um assembler autônomo. Esse produto promete incluir todas as ferramentas necessárias para criar e depurar programas de montagens de 16 e 32 bits do DOS. Algumas das ferramentas incluídas são montadores de links, consoles, depuradores e compiladores de programa. O programa é proprietário e está sob licença da desenvolvedora Borland Software Corporation. O software e informações podem ser encontrados nesse website. Montadores Open Source. NANS é um assembler x86 projetado para portabilidade e modularidade. Ele suporta uma vasta gama de formatos de arquivos. NANS foi originalmente desenvolvida por Simon Tarts e Julian Haar. O software e informações podem ser encontradas nesse website. O NANS está sob licença da BSD, dando status de software livre. A Microsoft fez o seu assembler x86 disponíveis para download gratuito. O Microsoft Macro Assembler é uma ferramenta que compila programas em linguagens Assembly x86 e gera binários correspondentes. MANS, como é conhecido, contém uma linguagem de macro com aritmética, loopings, processamento de cadeias de texto e assim por diante, suportando os conjuntos de instruções A386 e 486 e Pentium. O software e informações podem ser encontradas nesse website. Aqui temos um programa em Assembler que comentarei para vocês, é o Hello World. E para podermos compilar ele, usaremos o Microsoft Macro Assembler. Bem, Model Star significa o modelo de memória do programa. Ponto Stall significa a quantidade de pilha que definiremos para esse programa. E aqui já são a mensagem que depois que
que será feito o programa, aparecerá essa mensagem aqui. Bem, início, aqui seria o início em si do programa. Move AX, segmento, mensagem. Aqui está dizendo que vai mover para dentro de AX, segmento, mensagem. Aqui vai mover AX para dentro de DX. Aqui também vai mover offset message para dentro de DX. E aqui move AH, 9H é uma subfunção do DOS para imprimir texto na tela. E 21H gera uma interrupção. Aqui move AX 4C00H também é uma subfunção para sair do DOS. E aqui em 21 gera uma interrupção do programa em si. Salva o programa. Salva, aqui a gente teste1.asm. Salva. Agora a gente vai abrir esse programa no DOS, que é por onde ele vai ser executado. Achamos o caminho de onde ele está. Abrimos ele. E aí está Hello World em Assembly x86.